Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Entendi que, pelas características e pelas pessoas que foram indicadas, umas se fazendo acompanhar de outras que tinham foro, eu sempre entendi que a competência era do Supremo Tribunal Federal. Então, não há nada de novo para mim em votar do mesmo jeito que sempre votei. Não há o meu convencimento sobre isso com base na legislação, que neste caso é interpretada de maneira diferente, com toda certeza. Eu mantenho o meu entendimento e estou aqui discorrendo sobre isso, inclusive com estes precedentes. Estou rejeitando. Salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que, no direito anglo-saxônico, se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. O que se falou aqui de um conjunto, documento que teria sido um acúmulo muito grande, primeiro que a dimensão destes arquivos, ou dos terabytes, quantos foram, aquilo pode ser desde um vídeo até um conjunto de anotações a compor isso aí. Há algumas coisas que eu fiz questão de deixar assentado no meu voto. Houve acesso aos documentos, uma parte deles foi levado a pedido da defesa, ou de algumas das defesas. Houve, o Ministério Público afirma sempre que foi deferido, tendo sido deferido pelo relator, foi aproveitado apenas o que estava sendo devidamente comprovado e mostrado. O ministro relator chegou a apresentar a tabela com tudo que estava disponível, como estava disponível, em que condições estavam disponíveis. Enfim, de tudo que se tem apresentado, não consta nem prejuízo a partir de algum momento, ou em algum indeferimento, ou alguma ausência de comprovação. O ministro relator, na sessão mesmo do voto, deixou patente isto, e eu estou, portanto, rejeitando esta preliminar. A ação, em síntese, ela, com a devida vênia, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de crimes indeterminados ou de uma série indeterminada de delitos, elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa, e sem prejuízo da análise individualizada das condutas imputadas a cada um dos réus, eu julgo manifesta a ausência de correspondência entre as condutas narradas na inicial e o tipo penal do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, o que não permite outro caminho senão o de julgar improcedente a acusação no que tange à imputação do crime de organização criminosa. Há ainda outra conduta e outras condutas praticadas na denominada fase externa do intercrimes, que não atraem qualquer resposta penal, salvo quando existente tipo legal específico nesse sentido. São aqueles comportamentos que caracterizam meros atos preparatórios
também dito aqui, apenas para lembrar, que haveria atos preparatórios, mas que não se começou a execução. Atos tidos como preparatório não podem ser considerados como dados isolados sem nenhum efeito quando a conduta adotada já é o início mesmo do que se pretende. E esta violência era para criar este clima descrito pelos historiadores principalmente, e se fosse possível dar suporte a essa conclusão, seria preciso realmente se recolocar, se voltar para recolocar a sucessão de condutas narradas na denúncia e quanto nós estivemos próximas mesmo de uma ruptura constitucional. Para mim, a prova da presença de conluio entre essas pessoas, conluio no sentido de uma organização que se integra com os objetivos, e disso há uma farta prova produzida com a liderança do Jair Messias Bolsonaro. Se houve algum desvio de finalidade das funções com a criação dessa suposta BIM paralela e o uso do First Mile, inclusive eu fui vítima disso, e não vou levar isso em consideração na hora do julgamento, considerando o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu pelo crime de organização criminosa. Tudo isso que foi produzido, inclusive, e aí é importante dizer, a chamada ABIM paralela, que na verdade é uma arapongagem ilícita, que não pode em nenhum momento ser aceitável em nenhum Estado democrático. Sobre isso, em outros julgamentos, nós no Supremo já julgamos. Tudo isso é preciso que se afaste, mas que aqui fica devidamente demonstrado em larga escala. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para a sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. O que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. Diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder.